Enquanto o seu alarme matinal toca, você repete para si mesmo: é sério isso? Já amanheceu? Enquanto escova os dentes e se olha no espelho, você pensa: nossa, olha isso, estou com olheiras. Saindo às pressas para o trabalho, no caminho você descobre que esqueceu sua marmita com o almoço em cima da mesa. Com uma tremenda indignação, você repete em voz alta: que porcaria! Esqueci meu almoço. Definitivamente hoje não é o meu dia. E quando você olha ao redor, percebe que as pessoas na rua te olham como se você fosse uma criatura insana. Ser pego falando sozinho pode ser constrangedor, e algumas pessoas chegam a atribuir esse comportamento como um sinal de instabilidade mental. Aí você se pergunta: será que é normal falar sozinho? No início do século XX, o psicólogo soviético Lev Vygotsky foi um dos pioneiros a estudar a relação entre o desenvolvimento da linguagem e do autocontrole. Ele estava interessado no curioso comportamento de crianças que falavam sozinhas em voz alta, treinando a si mesmas ao mesmo tempo que exerciam a autocrítica. Ele passou tempo suficiente do lado de crianças para perceber que elas costumam ter conversas completas e espontâneas consigo mesmas. Quando criança, falar sozinho em voz alta ajuda a aprender a nos controlar. Ele observou que isso não é apenas brincadeira ou imaginação, e sim um sinal de crescimento neural e emocional. Décadas de pesquisas na área da psicologia afirmam que falar sozinho é algo aparentemente normal. Então, pode se tranquilizar quanto a isso, pois a maioria de nós, se não todos, de alguma forma nos envolvemos em algum tipo de diálogo interno todos os dias. Mas então, por que falamos sozinhos? Todo ser humano tem um diálogo interior. O que quer dizer isso? Que nós conversamos com nós mesmos o tempo inteiro no pensamento. A conversa interna refere-se à narração dentro de sua cabeça. Todos nós, em maior ou menor grau, temos diálogos internos. O diálogo interno pode ser descrito como a maneira como você fala consigo mesmo, seja em momentos de solidão, de comemoração ou até mesmo de tristeza. Sempre estamos alimentando a nossa mente com pensamentos, seja eles a nosso respeito, a respeito dos outros ou sobre os acontecimentos. Quando você pensa em algo e constrói uma crítica a respeito desse algo, nada mais natural que você avaliar se aquela crítica criada por você é coerente. Um exemplo disso, o que você acha a respeito do ato de jogar lixo na rua? Aí você pensa algo do tipo: acho que jogar lixo na rua não é correto. Porém, em alguns casos, isso pode ser justificável. Bem, no momento em que você estabelece esse porém, há uma contracrítica ao seu próprio pensamento. Essa ideia de haver um moderador na nossa mente é que faz a gente se perguntar se estamos mesmo sendo coerentes ao fazer determinada afirmação. Nesse exemplo, fica claro que a autocrítica também é uma forma de falar sozinho e que existe sempre um diálogo interior dentro de nós. É como se estivesse na sua cabeça um eu que pensa e um eu que escuta. Só que você é tanto o interlocutor quanto o receptor ao mesmo tempo. Os psicólogos definem o diálogo interno como pensamentos verbalizados direcionados a você mesmo ou a alguma faceta de sua vida. A fala faz com que a gente extravase também muito das nossas emoções. É algo que é como se fosse um equilíbrio. Até eu posso dizer que é como se fosse algo que vem para o equilíbrio da mente. E isso inclui conversas pessoais como:
preciso pagar a conta de energia, mas também inclui reflexões que você tem ao longo do dia, como, por exemplo, hoje eu não estou legal. Se formos analisar na prática, falar sozinho é nada mais, nada menos do que pensar alto. Falar é exprimir o pensamento. Enquanto você fala sozinho, na verdade você está falando para você mesmo fora do pensamento. E tem pessoas como eu, por exemplo, que têm mais facilidade de entender os próprios pensamentos quando fala em voz alta. É mais ou menos como a diferença entre ler em silêncio e ler em voz alta. No meu caso, eu absorvo melhor o texto quando ouço a minha própria voz. E falar sozinho é basicamente a mesma coisa. É por isso que falar sozinho não significa que você tenha algum problema psicológico, pelo menos não nesse caso. Bem para a nossa saúde mental. Em nenhum momento essas conversas, elas têm que ser identificadas como um ato de loucura. Passamos o dia todo pensando e conversando conosco. Por isso, é importante refletir sobre o que acontece nessa conversa interna. Até porque são esses pensamentos que ditam como nós nos comportamos no dia a dia em praticamente todos os sentidos. Como, por exemplo, que roupas escolhemos usar, com quem gostamos de nos relacionar, como respondemos às situações, entre outros. A maioria dos pensamentos parecem ter vida própria, pois somente chegam na nossa mente. E quando nos damos conta, estamos pensando sobre assuntos que, na verdade, não possuem muita significância na nossa vida ou naquele momento. Sabemos que esse diálogo interno é importante e pode ajudá-lo a planejar, lidar com situações difíceis e até motivá-lo ao longo do dia. Mas estudar o diálogo interno pode ser difícil. Por essa razão, os cientistas ainda estão trabalhando para responder a questões básicas, tipo, por que algumas pessoas falam mais consigo mesmas do que outras? Quais áreas do cérebro são ativadas durante a conversa interna? E como essa ativação difere de uma conversa normal? Uma coisa sabemos com certeza: o que você diz nessas conversas pode ter impactos reais em sua atitude e desempenho. Envolver-se em conversas internas que sejam instrutivas ou motivacionais demonstrou aumentar o foco, a autoestima e até ajudar a lidar com as tarefas diárias. O diálogo interno influencia diretamente todas as áreas da nossa vida. A maneira como falamos conosco demonstra como nos tratamos, com amor e compaixão ou com dureza e repúdio. Pessoas que possuem autoestima alta, alta confiança e amor próprio falam consigo como se estivessem falando com um amigo querido. Já pessoas com autoestima baixa, insegurança e falta de amor próprio se tratam como as suas piores inimigas. O diálogo interno não abrange somente o que nós falamos para nós mesmos de maneira ativa. Ele também envolve a fala, uma vez que, quando as pessoas falam sobre si mesmas, é possível perceber se é de uma forma positiva ou não. Logo, as suas falas refletem a sua autopercepção. Do mesmo jeito que conversar com um amigo pode ajudar a diminuir o estresse, falar diretamente consigo mesmo também pode ajudá-lo a regular suas emoções. A conversa interna distanciada é quando você fala consigo mesmo, como se estivesse conversando com outra pessoa. Por exemplo, em vez de dizer, vou me dar bem nessa entrevista de emprego, você pode pensar, Fernando, você está preparado para essa entrevista. Um estudo descobriu que esse tipo de conversa interna era especialmente benéfica para reduzir o estresse ao se envolver em tarefas que induzem ansiedade, como conhecer novas pessoas ou até falar em público. Thaís também fala sozinha desde pequena e encontrou assim uma forma de superar a insegurança. É mais porque às vezes eu sentia que eu não sabia me expressar direito, não sabia organizar minhas falas direito, e a partir do momento que eu comecei a falar sozinha, eu comecei a estruturar meu raciocínio. Parece que eu consigo ter uma visão mais ampla do problema e encontro uma solução bem mais rápido do que eu só ficasse ali pensando dentro da minha cabeça. Mas onde o diálogo interno positivo pode ajudá-lo, o diálogo interno negativo pode prejudicá-lo. O diálogo interno positivo, ele incentiva,
encoraja e conforta. É como as palavras de um amigo que procura nos ajudar e estimular a seguir em frente apesar das dificuldades da vida. Quando temos uma visão positiva de nós mesmos, tendemos a falar coisas bonitas ao nosso respeito. E não se trata de um diálogo interno egocêntrico, nos colocando em uma posição de superioridade, mas sim de um diálogo que reconhece e valoriza os nossos pontos positivos. Quem tem a autoestima elevada naturalmente tem crenças e pensamentos positivos, que os ajudam a manter o bem-estar emocional e a resiliência, tais como não vou me estressar com isso, ou não vou julgar sem conhecer. Ou seja, são pensamentos que formam padrões que os guiam ao longo da vida. Devemos observar somente a intensificação dessas conversas se forem muito negativas, se terem conteúdos muito ruins. Aí é hora de você procurar um auxílio. Diálogo interno negativo, esse desestimula, desanima e até pune. Pessoas ansiosas, depressivas ou que possuem alguma condição de saúde mental ligada ao humor, geralmente possuem um diálogo interno negativo. A maioria das pessoas se critica ocasionalmente, tudo bem, mas quando esse comportamento se torna muito frequente ou excessivamente negativo, pode se tornar tóxico. Altos níveis de conversa interna negativa são frequentemente preditivos de ansiedade em crianças e adultos. E aqueles que constantemente se culpam pelos seus problemas e ruminam sobre essas situações, normalmente experimentam sentimentos mais intensos de depressão. A depressão estimula pensamentos autodepreciativos, levando as pessoas a acreditar que só possuem defeitos ou não são importantes para ninguém. Já a ansiedade, por exemplo, faz com que as pessoas caiam em um espiral de autocrítica e autocobrança. O diálogo interno negativo molda o comportamento negativo. Ele é percebido nas falas e pensamentos vitimistas que colocam a pessoa em uma posição de inferioridade em relação aos outros, bastante autocríticas, os quais dão ênfase apenas nos erros, fracassos, dificuldades, defeitos e são catastróficos, pois transformam características pessoais e situações em verdadeiros desastres. Assim como acontece com o diálogo interno positivo, o diálogo interno negativo molda padrões comportamentais, emocionais e psicológicos. Assim, a pessoa negativa tem uma tendência a escolher somente o que é pior para ela. Ela também tem dificuldade para encontrar motivos para gostar de si mesma. Então, como saber se meu diálogo interno é positivo ou negativo? Bem, como as pessoas tendem a não perceber a qualidade do seu diálogo interno, é fundamental tirar um momento para trazer atenção para os seus pensamentos e refletir. Quando você se encontrar em um humor negativo, preste atenção aos pensamentos que passam por sua mente. Faça o mesmo quando estiver com um humor positivo para poder conseguir identificar diferenças ou semelhanças entre eles. Falar sozinho é um costume para muitas pessoas. Pode acontecer durante o banho, quando está sozinho em casa ou até no caminho para o trabalho. O problema é quando isso começa a causar constrangimentos ou quando a pessoa começa a ouvir vozes que parecem reais. E essas vozes te dão ordens. Nesse caso, o ideal é procurar uma ajuda profissional. Hoje existe um campo de tratamento psicológico chamado de terapia cognitivo-comportamental ou TCC, e está parcialmente focado em regular o tom da conversa interna. Os terapeutas cognitivo-comportamentais geralmente ensinam estratégias para identificar ciclos de pensamentos negativos e substituí-los por reflexões neutras ou mais compassivas. E para ampliar o seu autoconhecimento acerca desse tópico, você pode se fazer os seguintes questionamentos. Os meus pensamentos condizem com a realidade das situações? Como os meus pensamentos fazem com que eu me sinta? Como esses pensamentos me ajudam na minha vida? Se eu pensasse diferente, me ajudaria a passar por isso?
Dicas de como podemos construir um diálogo interno que seja positivo. Construir um diálogo interno positivo leva tempo. Quando você passa a vida inteira pensando de uma certa forma, é impossível mudar de uma hora para outra. No seu processo de mudança, você pode se deparar com recaídas, mas ainda assim continue tentando. Cultive o ato da gratidão. Sim, a prática da gratidão é um ótimo exercício para elevar o humor de maneira quase automática. Ao agradecer pelas coisas boas na sua vida, você foca o seu pensamento nos fatores bons que normalmente deixa passar no dia a dia. Seja grato por suas qualidades, conquistas e sucesso. Faça desse exercício um hábito diário para desfrutar dos benefícios por um período maior e fortalecer a sua autoestima. Parece até clichê, né? Mas funciona. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu costumava ser uma pessoa que reclamava de tudo. Depois que eu parei de reclamar e passei a agradecer, muita coisa mudou. Agradeça mais, reclame menos. Esse é o meu lema hoje em dia. Substitua crenças negativas por positivas. Anote as suas crenças que você tem a respeito de você. Ao lado das crenças negativas, anote alternativas positivas. Por exemplo, se você acredita ser uma pessoa pouco merecedora, escreva do lado dessa crença: eu sou merecedor de coisas boas. Essa é uma maneira de identificar as tendências que você possui no seu diálogo interno e substituí-las por crenças que vão, de fato, te ajudar ao longo da vida. Esse exercício também trabalha a sua autoaceitação. Faça um esforço diário. Desenvolva a autoconsciência aos poucos, através do foco nos pensamentos. Observe o que passa pela sua mente em momentos bons e ruins para poder ampliar a sua percepção. Pode ser um exercício meio cansativo no começo, porém, com o tempo, essa atenção para os pensamentos começará a ser natural e automática. Assim, quando você se perder num diálogo interno negativo, você conseguirá perceber isso e fazer um esforço para mudar. Monitore o seu progresso. Você pode monitorar o processo de mudança do diálogo interno usando um caderno ou um aplicativo, anotando quais pensamentos são mais comuns no seu dia a dia. Evite a negatividade de modo ativo. Não deixe que acontecimentos negativos façam pensamentos negativos florescer. Em vez disso, barre a negatividade assim que ela chegar na sua mente. No dia a dia é comum darmos corda para esses pensamentos em razão do foco em outras coisas, como demandas profissionais ou preocupações diversas da vida cotidiana. Entretanto, não se culpe se isso acontecer. É impossível ficar bem o tempo inteiro, mas você pode tentar se afastar da negatividade o máximo possível. Com o tempo, essas ferramentas podem melhorar a saúde mental. Então, da próxima vez que você estiver conversando consigo mesmo, lembre-se de ser gentil. Essa voz interior é um parceiro com quem você conversará por muitos anos. E obrigado por embarcar nessa jornada de crescimento pessoal junto comigo. Espero ter te levado alguns insights e reflexões. E também vou deixar um recadinho aqui para vocês. Se vocês curtem uma boa leitura, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário do vídeo links de livro que vão contribuir com o seu crescimento pessoal. Sem falar que se você comprar qualquer coisa pela Amazon, pelo meu link, você vai estar me ajudando o canal. Se você curte nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal e bora ali evoluir juntos. Te vejo no próximo vídeo.